Eu saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor e evangelista André e eu quero compartilhar algo da parte do Senhor com os irmãos nesse dia. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1 em diante. Diz assim o contexto: as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, e bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Nós estamos aqui no livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, escrito tradicionalmente por Moisés. Os livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esses 5 livros, eles podem ser estudados no período de um ano, ou de 54 semanas, segundo o calendário lunar. Essa porção semanal que estamos estudando hoje, ela já é a de número 50, faltando aí 4 passagens para terminar o ciclo da leitura anual do Pentateuco. Essa passagem que estamos agora, hoje é dia 27 de agosto, e o forte dela é ser lida no sábado, dia 29, hoje é quinta-feira, é uma passagem que começa lá no capítulo 26 e os primeiros versículos do capítulo 29. Nós sabemos que, originalmente, a Bíblia ela não era dividida em capítulos e versículos. Até hoje, o Pentateuco, segundo algumas tradições, não é, mas ela é dividida de acordo com algumas palavras-chave, e essas palavras elas representam a semana. E o Deuteronômio capítulo 26, ela é regida pelo primeiro versículo, que diz assim: e será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Então, as primeiras palavras desse versículo de Deuteronômio 26:1 é quando entrares. E essa semana podemos pensar em o que faremos quando entrarmos na terra prometida. Em hebraico, a expressão é ki tavô, quando entrares. Então aqui o povo estava se preparando para entrar na terra prometida, o que acontece ali em Josué, que ali existe a conquista da terra. E essa passagem dessa semana, a partir do capítulo 26, diz sobre as primícias da terra, que
as primícias da terra, ou seja, os primeiros frutos, eles serão ofertados ao Senhor. No mesmo capítulo, temos o contexto dizendo: oração daquele que deu os dízimos. Então, o dízimo é uma coisa sagrada para o Senhor. No capítulo 27, a ordem de levantar um padrão e gravar nele, nesse padrão, a lei. A lei que está no nosso coração. Jeremias capítulo 31 e versículo 33 fala que a lei que antigamente foi gravada em pedras, ela será posteriormente gravada em nossos corações. Sabemos que a lei é a vontade de Deus. Não seguimos a lei para ser salvos. Somos salvos através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado e que, através do seu sacrifício, nos garantiu a salvação. Nós cumprimos a lei, ou melhor, a vontade de Deus, porque queremos agradar a Deus que nos salvou. E nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, o nosso coração, que seja esse padrão, e nele nós vamos gravar a lei, que é a palavra de Deus. E ainda no capítulo 27 de Deuteronômio, as maldições que serão lançadas do Monte Ebal. Eles estavam ali ao pé de dois montes, o Monte Ebal, o qual seria lançado ou proferido as maldições, e o Monte Gerizim, o qual seriam proferidas as bênçãos. E ali no meio estava o povo reunido no Vale de Siquém. De um lado, 6 tribos, lançando maldições, do outro lado, as outras 6 tribos, totalizando 12, lançando as bênçãos. E aí, que bênçãos são essas? Foi a que nós lemos no início de Deuteronômio, no capítulo 28. Nós seremos benditos ao entrar, benditos ao sair, bendito nosso fruto na casa, bendito nosso fruto no campo, a nossa família será bendita, será abençoada, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso alimento, o nosso dia a dia, nós seremos abençoados pelo nome do Senhor. Só que existe ali nos primeiros versículos que nós lemos, que para sermos abençoados, precisamos ouvir e guardar os mandamentos. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos entender o que o Senhor quer de nós. Porque Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se estamos no centro da vontade de Deus, nós seremos abençoados. Precisamos orar, precisamos pedir a direção de Deus e do Espírito Santo, para saber se no local em que nós estamos fazendo e cumprindo a vontade do Senhor. E assim as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Elas vêm até nós e nos alcançam. E aqui está escrito quais são essas bênçãos, nesse capítulo 28. E ainda no capítulo 28, além de falar das bênçãos pela obediência, nós temos os castigos pela desobediência. Ou seja, Deus está querendo firmar com seu povo uma aliança. Lembra que eu falei que a porção de hoje termina nos primeiros versículos de Deuteronômio capítulo 29? E o primeiro versículo desse capítulo diz assim: estas são as palavras do concerto. Concerto no hebraico é berit. E berit pode ser traduzido como pacto, como concerto, como aliança. E é essa mensagem que nós queremos trazer hoje para os irmãos. A aliança entre nós e Deus. Antigamente, os reis, eles, para fazer uma aliança entre dois povos, eles faziam altares, um de frente para o outro rei. Ali tinham seus generais,
e ali tinham os seus soldados. E diante daquele altar tinha o seu Deus. E matava-se aquele animal em sacrifício, e um rei passava para o outro lado, para o outro sacrifício. E assim eles estavam concordando, eles estavam jurando diante dos seus deuses que eles estavam ali fazendo aquela aliança. E aquela aliança, um não podia atacar o outro povo, um não podia matar o outro povo, tributar o outro povo, porque havia uma aliança entre eles. Quando Abrão, ou depois chamado Abraão, Deus fez uma aliança com ele, nós vemos que Abrão, ele não mudou de lugar. Ele erigiu sim 2 altares, sacrificou ali os animais e vinha à tarde, até os corvos, os urubus queriam se alimentar daqueles animais mortos. Porém, Abraão os enxotava. E Abraão pegou-se no profundo sono. E ele não passou do outro lado, como já falamos, mas Deus estava passando no meio. E como não existe ninguém maior do que Deus, Deus estava jurando para si mesmo que ele tinha uma aliança com aquele homem, com a semente daquele homem, com a descendência daquele homem. Então, Abraão, ele simplesmente sacrificou, mas a aliança, ela foi feita pelo nosso Deus. E assim na nossa vida, irmãos, precisamos crer, porque assim como Abraão, isso é nos imputado como justiça. Gálatas capítulo 3 fala que creu primeiro o crente Abraão, e para ele primeiramente foi pregado o evangelho. E isso foi lhe imputado como justiça porque ele creu. Então que nesse dia nós possamos crer no Senhor e que Ele está buscando uma berite, um pacto, uma aliança conosco. E dessa aliança é que vai gerar a luz. Nós temos, cada semana, um acompanhamento do restante do Antigo Testamento, confirmando as palavras do Pentateuco. Nós temos uma passagem, um salmo, que poderá também corroborar com essa ideia que estamos trazendo aqui. E nós temos também algum versículo ou alguma perícope do Novo Testamento que vem a concretizar tudo aquilo que nós queremos trazer para os irmãos, e nós queremos entregar tudo nesse vídeo. A passagem do Antigo Testamento está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 60, diz assim: Levanta-te, ó Jerusalém, resplandece, porque vem a tua luz, e resplandece sobre ti a glória do Eterno. Pois mesmo que a escuridão cubra a terra, e as trevas os povos, sobre ti, porém, resplandece o Eterno, e a glória se verá sobre ti. As nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o brilho do teu resplendor. Levanta em redor os teus olhos, e vê, todos estes se ajuntam. Eles vêm ter contigo. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas por reis serão elevadas. Então verás e estarás radiante, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância da riqueza dos povos do oeste se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ti. Através dessa aliança, Deus nos desperta para a luz, e Ele nos chama para levantar. Levantar não porque nós somos a luz, assim como a lua que brilha, mas não tem luz própria, porque a sua luz é refletida, ela reflete a luz do sol. Quando nós olhamos para a lua, nós sabemos que existe um sol,
que está brilhando na lua e a lua está trazendo seu reflexo para a terra. E nós somos como essa lua, que precisamos refletir a glória do Senhor, porque através desse brilho que nos é dado, as nações virão a nós. Essa é uma palavra missionária, uma palavra evangelística, que as pessoas virão até nós porque nós temos a luz, a palavra de Deus. As nossas obras refletem a glória de Deus. E através de nossas obras, as pessoas, as nações, os povos poderão glorificar a Deus, nosso Pai. Então, um tema que nós podemos dar para essa aula é da aliança à luz, santidade, herança e restauração. Os textos base, nós já lemos Deuteronômio, capítulo 26, até o 29, Isaías, capítulo 60, os primeiros 23 versículos, e leremos mais adiante Efésios, capítulo 1, do 3 ao 6, e o Salmo de número 51. Deus chama seu povo para viver na aliança, abandonar o pecado, receber a sua herança e tornar-se testemunha da sua luz. A vida com Deus começa na lembrança daquilo que ele fez, passa pelo arrependimento e pela santidade, manifesta-se como luz diante das nações e encontra sua plenitude na bênção espiritual da adoção em Cristo. Nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Quando em Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão que a tua descendência, não as tuas descendências, a tua semente, não as tuas sementes, no singular, seria uma pessoa. Essa pessoa, descendente de Abraão, filho de Abraão, conforme está em Mateus capítulo 1, versículo 1, que diz livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aqui nós podemos fazer uma correção que eu estava bem preocupado e após a meditação eu consegui tranquilizar o meu coração, porque a palavra de Deus diz ali em Mateus que Jesus não era descendente nem de Abraão e nem de Davi. Ora, pois, como ele é chamado de filho de Davi? Como o cego de Jericó expressa essa exclamação dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Se Jesus como homem não tinha pai. Jesus como homem tinha apenas mãe. E como Deus, ele não tem mãe, ele tem pai. Como então que Jesus é descendente de Abraão e descendente de Davi? Nós vemos que Jesus nasceu na casa de José. E José, sim, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, é biologicamente descendente tanto de Davi quanto de Abraão. E ali, Lucas capítulo 3 fala que por costume ele era considerado filho de José. E como advogado que sou, eu posso dizer que não há nenhum problema em chamar Jesus como filho de Davi, de José, filho de Davi e filho de Abraão, juridicamente falando. Ali ele tinha total herança, total legado, deixado ali por aquela família, por aquela casa, por aquele lar. Juridicamente, Jesus, embora biologicamente não, juridicamente ele é sim filho de Davi, ele é sim filho de Abraão, porque ele é filho de José. Tanto que seu nome é Yeshua Bar Yosef, Jesus, filho de José. Então, em Cristo, nós alcançamos a bênção espiritual. Cristo herdou a bênção espiritual prometida a Abraão e a Davi, e nós, através do seu sangue e crendo nele, podemos herdar espiritualmente as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que nos salvou. São 4 textos, irmãos. Deuteronômio, Isaías, Efésios e o Salmo 51, mas é apenas uma mensagem. Deuteronômio fala de terra,
Lembra que falamos que faltava apenas poucos meses, menos de um ano, para herdar a terra prometida? Colheita, aliança, obediência, bênção, maldição. Isaías fala de luz, glória, restauração e principalmente as nações vindo para o povo de Deus. Se o povo judeu acabou negando na sua totalidade como Jesus como o Messias prometido, muitos judeus ali, logicamente, o aceitaram. Paulo, Pedro, os apóstolos, todos eles eram judeus. João, Tiago, Judas, irmão do Senhor, o próprio Jesus era judeu. Mas nós vemos que o evangelho ele passou a ser pregado na Europa, começando ali em Filipos, a Macedônia, em Troade, e isso foi estendido para a Europa, depois para as Américas, para a Oceania e para a África também, para os etíopes, tantos outros povos que não são judeus, mas que passaram a acreditar e a receber as bênçãos de Deus. Nós somos gentios, mas nós fazemos parte do povo da promessa, porque o povo da promessa é Israel, os judeus e os gentios, o qual, crendo em Jesus, se transformou num povo só, que é a igreja. Efésios fala de bênçãos espirituais, eleição e adoção. E o Salmo 51, que é o salmo que Davi escreveu quando foi repreendido pelo profeta Natã, após ter se deitado com Batseba, a mulher de Urias, Davi confessa o seu pecado e pede ali a restauração, pede ali a bênção de Deus. E algo tão maravilhoso que nós vamos ver aqui, que Davi lhe emprega uma palavra que no hebraico é o bará. Bará significa criar. Bereshit bara Elohim et ha-hashamayim ve-et ha-aretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Salmo 51, Davi fala, cria, bará, em mim, li, Deus, um coração leve, puro. Então, assim como Deus criou o mundo, externamente falando, dentro de mim, Deus cria um coração puro, para que eu receba a luz de Deus, para que eu possa levantar e resplandecer essa luz e as nações virem até mim buscando a Deus. Glórias ao Senhor por isso, irmãos. O nome do Senhor seja louvado. Entretanto, existe uma linha que atravessa todas essas escrituras. Deus deseja formar um povo que pertença a Ele, viva debaixo da sua aliança, seja transformado por sua presença e manifeste sua glória ao mundo. Assim nós resumimos em memória, lembrança, lá em Deuteronômio, arrependimento, Salmo 51, identidade, Efésios, e luz, Isaías. Deuteronômio nos ensina a lembrar, o Salmo 51 nos ensina a arrepender-nos, Efésios nos ensina quem somos em Deus, e Isaías nos mostra para que fomos chamados para brilhar. Como está o seu brilho? Como está o seu gosto? Jesus ele fala em Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ninguém coloca uma luz debaixo da mesa, mas coloca ela no velador, na parte mais alta dentro de um cômodo, para que possa iluminar a todos os que estão naquela sala, naquele cômodo. Sabe que existe algo impressionante na declaração que acompanha a... Vamos voltar aqui. Em Deuteronômio capítulo 26. Não devemos esquecer de onde Deus nos tirou. Apocalipse 3 fala, volta ao primeiro amor. Jesus fala para o anjo da igreja em Éfeso, que conhece as obras que ele faz, que gosta das obras que ele faz.
Porém, tenho contra ti uma coisa, que ele volte ao primeiro amor. Lembra quando você aceitou a Jesus? Aquele fogo, aquele fervor, aquela adoração. Você queria evangelizar, você queria pregar, você queria cantar, você queria estar todos os dias na igreja, você queria falar de Deus para todo mundo. Não é que foi esfriando, mas foi se acostumando. Volta a ter aquele empenho, volta a ter aquela sagacidade lá do primeiro amor. Lembra de onde Deus te tirou. Deuteronômio 26 começa com uma cena profundamente significativa. Israel está prestes a entrar na terra prometida. A terra produzirá frutos, e o israelita deverá levar as primícias diante do Senhor. Mas existe algo impressionante na declaração que acompanha esta oferta. O adorador não começa dizendo, eu plantei. Não começa dizendo, eu trabalhei. Não começa dizendo, eu consegui. Ele começa contando uma história. Israel deverá lembrar que seus antepassados foram peregrinos, que desceram ao Egito, que foram oprimidos e que Deus os tirou de lá com mão forte e poderosa. A oferta, portanto, não é apenas uma entrega de frutos, é uma memória materializada. Cada fruto colocado diante de Deus deveria carregar uma história. Eu não cheguei aqui sozinho. Essa é uma das graças, das grandes mensagens de Deuteronômio. A bênção não pode apagar a memória da graça. Há pessoas que se lembram de Deus enquanto estão no deserto, mas se esquecem dele quando chegam à terra prometida. Enquanto precisam, elas oram, mas quando recebem, elas esquecem. Enquanto estão sofrendo, procuram a presença de Deus. Quando prosperam, passam a acreditar que tudo aconteceu por causa de sua própria capacidade. Deuteronômio combate essa amnésia espiritual. Do capítulo 27 ao capítulo 29 desse livro, a bênção está relacionada à aliança. Deuteronômio apresenta uma estrutura de aliança. Deus havia libertado Israel, conduzido Israel e dado uma terra a Israel. Agora Israel deveria responder vivendo de acordo com essa aliança. Por isso Deus havia deixado a lei para o povo. Isso nos ensina algo importante. A graça de Deus não é licença para uma vida sem compromisso. Paulo fala que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, mas estamos debaixo da graça. Só que a graça não nos leva à libertinagem, mas uma vida compromissada com Deus. Deus salva, mas Ele também chama. Deus liberta, mas também estabelece uma maneira de viver, um modus vivendi, um modus operandi. Deus concede herança, mas também exige fidelidade a essa aliança. Por isso, Deuteronômio apresenta bênçãos e consequências relacionadas à obediência e à desobediência. Não significa que toda dificuldade seja automaticamente resultado de algum pecado específico. Vamos lembrar lá do patriarca Jó, que era um homem justo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Ele levantava-se de madrugada, fazia orações, sacrifícios, não somente por ele, mas também por cada um de seus filhos, por acaso algum tivesse pecado contra Deus. Ele era um homem exemplar, o mais rico de todo o Oriente, e veio sobre ele a adversidade. Os seus amigos vieram sobre ele e falaram: confessa o teu pecado a Deus. Deus por acaso perverteria o direito? Ele não daria consequência para aquele que tivesse desobedecido e pecado contra ele? Não, irmãos.
Ele estava passando aquilo não porque ele havia pecado ou desobedecido, mas é porque ele precisava aprender que não era pelo mérito dele que ele tinha tudo aquilo que ele tinha, mas era pela graça de Deus. E mesmo assim era para ele continuar. Lá no capítulo 42 do livro de Jó, ele fala que antes eu ouvia falar sobre o Senhor e agora o enxergo com os meus próprios olhos. Deus não quer que nós tenhamos conhecimento dele por alguém que venha falar para nós, mas que nós tenhamos conhecimento de causa sobre o Senhor. A própria realidade, a Escritura, demonstra que a realidade humana é muito mais complexa do que esse mecanismo. Obedeceu, foi recompensado. Desobedeceu, foi castigado. É claro que esse mecanismo existe, mas não é somente isso, não. Há muitas coisas, é muito mais complexo do que isso. A vida do povo de Deus deve corresponder ao Deus a quem pertence. Vamos agora para o Salmo de número 51, quando a aliança é rompida e o caminho, e fala que o caminho é o arrependimento. Vamos ler aqui o Salmo de número 51, não inteiro. Algumas partes apenas. Os irmãos depois leem esse Salmo na sua forma integral. Vamos ler aqui o Salmo de número 51, algumas passagens. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apague a todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. E, irmãos, eu convido vocês depois, quando ler o Salmo 51, ler o Salmo 32, que é considerado a resposta de Deus para essa oração do Salmo 51 que Davi fez a Deus. Então, no Salmo 51, Davi ora, e no Salmo 32, Deus lhe dá a resposta. Então, o caminho é o arrependimento. E é aqui que o Salmo 51 se conecta profundamente com Deuteronômio. Se Deuteronômio apresenta ao povo diante... Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é glorificado, meu Pai. Aleluia. Se Deuteronômio apresenta ao povo diante da aliança, o Salmo 51 apresenta o indivíduo diante do pecado. Davi não tenta esconder a sua condição,
como Adão fez, que quando ouviu a voz do Senhor, tentou se esconder. Ele não apresenta desculpas, como Adão também fez. A desculpa dele foi que a mulher que o Senhor havia dado a ele está culpando tanto a mulher quanto a Deus. Deu fruto e ele comeu. Ele não transfere a responsabilidade, mas ele clama por misericórdia. O Salmo apresenta uma sequência extraordinária. É o pecado que leva à confissão, que leva à purificação, que leva à transformação, que leva à restauração, que leva ao testemunho. Irmãos, a misericórdia é quando nós merecemos o castigo e Deus não dá o castigo, mas Ele dá a misericórdia. O que é diferente da graça, que nós não merecemos muitas coisas boas, mas o Senhor, pela sua graça, pelo seu favor merecido, nos abençoa, nos entrega a bênção, mesmo sem nós a merecermos. Davi não pede apenas, Senhor, tire as consequências. Ele pede, transforma-me por dentro. O grande problema do pecado não é somente aquilo que fazemos externamente. O pecado atinge o coração. Por isso, a oração central do Salmo 51 é: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O verbo criar é extremamente significativo, como nós já falamos. É o mesmo universo teológico da criação. Em outras palavras, Davi não está pedindo simplesmente uma reforma de comportamento, uma reforma ética. Está pedindo uma obra criadora, salvadora de Deus dentro dele. E qual é a conexão entre Gênesis e Salmo 51? Existe uma interessante associação teológica. Em Gênesis, Deus cria. No Salmo 51, Davi pede, cria em mim. A criação externa revela o poder de Deus. A restauração interior também revela o poder de Deus. Deus não apenas cria mundos, como está lá em Hebreus capítulo 3. Pela fé, os mundos foram criados. Deus cria novos corações. Deus não apenas estabelece ordem sobre o caos da criação. Ele também pode estabelecer ordem sobre o caos interior do ser humano. Por isso que dizem que a primeira citação missionária da Bíblia é quando Deus está criando os céus e a terra. O verdadeiro avivamento não começa necessariamente no ambiente. Ele começa no coração. Antes de pedir, Senhor, mude a igreja, precisamos estar dispostos a orar. Senhor, muda o meu coração. Efésios, irmãos. Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. E o versículo 7, em quem temos a redenção, a salvação,
pelo seu sangue a remissão das ofensas ou dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Quer dizer que Deus não apenas nos perdoa, Ele também nos adota. Nós somos chamados de filhos de Deus. Efésios era uma cidade politeísta, idólatra, que tinha a sexualidade como uma das práticas litúrgicas e religiosas. Então, muitas das pessoas que viviam em Éfeso eram filhos das sacerdotisas cultuais, das prostitutas cultuais e de pais que elas não conheciam, tanto as sacerdotisas quanto os filhos, as crianças. Então essas pessoas, os efésios, não conheciam seus pais. E aí Paulo vem trazendo, através da orientação do Espírito Santo, essa palavra tão gostosa, tão maravilhosa, que é a palavra pai. Eu tenho 5 filhos, são 4 moças e um rapaz. E eu amo demais, eu digo que eu sou apaixonado por eles. Tanto que existe pai na palavra apaixonado, na palavra paixão. Eu amo demais essas crianças. E eu faço de tudo para que essas crianças me amem e sintam o meu amor. Então, na sociedade de Éfeso, faltava esse carinho de pai, essa relação de pai e filho. Por isso que Paulo ele diz: se vocês não conhecem o pai biológico, o pai terreno, vocês têm um pai que é Deus. E através desse pai, vocês têm herança, uma herança espiritual, ganhada nos lugares celestiais, através de Cristo. Então, para que vocês se tornem filhos desse pai, vocês precisam crer em Cristo. Existe um versículo em João, na sua carta, que ele diz que aquele que tem o filho tem o pai, mas aquele que não tem o filho não tem o pai. E assim, meus irmãos, precisamos ser Jesus Cristo para termos acesso ao Pai, porque foi na sua morte, quando ele expirou, que o véu do templo se rasgou, que separava o homem de Deus e Deus do homem, conforme está em Isaías capítulo 59, que diz que os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir as suas orações, e nem as minhas mãos encolhidas para que não possa abençoar vocês. Porém, os pecados e as iniquidades fazem separação. É colocado uma parede, é colocado um véu entre Deus e os homens. E Jesus, quando morre e leva sobre si, de acordo com Isaías capítulo 53, os nossos pecados, ele nos dá acesso vitalício a Deus. E nós estamos diante de Deus através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nos dá acesso ao Pai. E Efésios fala que nós fomos adotados por Deus porque Ele se fez o nosso Pai. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. E assim, depois do arrependimento do Salmo 51, chegamos a Efésios. Paulo começa exaltando Deus pelas bênçãos espirituais recebidas em Cristo. A grande palavra aqui é identidade. O cristão não é definido primordialmente pelo seu passado. Ele é definido por aquilo que Deus fez em Cristo. Paulo apresenta uma sequência magnífica: abençoados, depois escolhidos, depois
santos, depois irrepreensíveis e aí predestinados para adoção. A adoção é especialmente importante, porque Deus ele não apenas remove a culpa, ele quer estabelecer conosco um relacionamento. Nós somos chamados não somos chamados apenas para escapar da condenação, do lago de fogo e enxofre, do inferno. Não, nós somos chamados para pertencer à família de Deus. E qual é a relação que se faz entre Deuteronômio, que nós vemos lá no começo, com Efésios? É da herança terrena, que eles estavam querendo a terra prometida fisicamente, a Canaã, que está ali onde hoje é o território de Israel, com a nossa Canaã celestial, que é a terra prometida para os cristãos que está no céu. E aí muitos falam que enquanto o Antigo Testamento visava a terra, o Novo Testamento visa o céu. E aqui encontramos uma conexão muito rica. Em Deuteronômio, Israel recebe uma herança na terra. Em Efésios, Paulo fala de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. No primeiro texto, Deus conduz o povo para uma terra, geograficamente falando. No segundo, Deus revela uma realidade espiritual muito mais ampla em Cristo, que é o reino de Deus, que nós podemos usufruir aqui na terra e também no céu, e depois na nova terra, no novo céu, na nova Jerusalém, como está em Apocalipse capítulo 21. Porém, Deuteronômio aponta para a herança. Efésios revela a dimensão espiritual da herança em Cristo. Mas existe uma diferença fundamental. A verdadeira bênção não é simplesmente possuir coisas. Jesus fala: não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam, e onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajunteis tesouros no céu. A maior bênção que nós temos é pertencer a Deus e termos o direito de sermos, e o poder, João capítulo 1, versículo 12, de sermos chamados filhos de Deus. Voltando a Isaías, lembra que a ordem é levantar e resplandecer a sua luz. Depois da identidade, vem missão. Isaías 60 começa com um imperativo: levanta-te, resplandece. Por quê? Porque chegou a luz. O texto reconhece que há trevas sobre a terra. Isaías capítulo 9 fala muito bem sobre isso. Portanto, a luz do povo de Deus não é produzida pelo próprio povo, mas a luz do Senhor vem raiando sobre ti. A fonte da luz está em Deus, como está lá em João capítulo 1, versículo 5. Ele não era a luz, falando de João Batista, mas ele resplandecia a luz que é Jesus. Se a fonte está em Deus, e aí nós temos uma ideia poderosa. Deus não chama seu povo para fabricar a luz. E na biologia, nós falamos de autótrofos e heterótrofos. Deus é autótrofo, ele produz. Nós somos heterótrofo. A nossa energia é produzida através de alguém que a produz. Ele nos chama para refletir a luz que vem dele. Você está se tornando um refletor de luz? É como a lua. A lua não possui luz própria. Ela recebe e reflete. Assim também é o povo de Deus. Nossa missão não é chamar a atenção para nós mesmos. Na conversa que Jesus tem com Nicodemos,
no capítulo 3 de João, no capítulo 30, João Batista diz: importa que eu diminua e que ele apareça e que ele, Jesus, cresça. É refletir a glória daquele que nos chamou. E entre Isaías, levantar e resplandecer, e Efésios, a nossa identidade como filhos por adoção de Deus. Somos escolhidos para refletir. Efésios fala sobre quem somos. Isaías fala sobre aquilo que devemos manifestar. Em Efésios, Deus nos escolheu. Em Isaías, nós levantamos e resplandecemos. Isso nos leva a uma verdade fundamental. A eleição não é apresentada como motivo para orgulho, mas como fundamento para uma vida que manifesta a glória de Deus. Se Deus nos abençoou, somos chamados a abençoar. Se Deus nos iluminou, somos chamados a iluminar. Se Deus nos alcançou, somos chamados a testemunhar. E se Deus nos perdoou, somos chamados a proclamar a sua misericórdia. A luz de Isaías não é apenas para Israel. Isaías 60 possui uma dimensão missionária. As nações são atraídas pela luz. Isso significa que o povo de Deus não pode viver voltado exclusivamente para dentro. A glória de Deus deve ser percebida fora da comunidade. A igreja não existe apenas para reunir pessoas. Ela existe também para testemunhar, 1 Pedro 2:9. Para anunciar a obra daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma igreja que apenas recebe, mas nunca manifesta, não cumpriu completamente a sua missão. A bênção recebida deve tornar-se bênção compartilhada. E aí o grande movimento das 4 passagens. Agora nós podemos enxergar o caminho completo. Em Deuteronômio, lembre-se do que Deus fez. No Salmo 51, reconheça aquilo que precisa ser transformado. Em Efésios, descubra quem você é em Cristo. Em Isaías, levanta-te e manifeste essa identidade ao mundo. Assim, memória, arrependimento, identidade e missão. Assim estamos apresentando aqui, irmãos, uma teologia da restauração. Essas passagens também podem ser compreendidas como uma história da restauração, aquilo que Paulo chama de reconciliação. Deus nos tira do Egito. Deuteronômio lembra a libertação. Deus nos tirou do pecado. Deus trata o coração, transforma o coração sujo. Isaías capítulo 6, que sou um homem que vivo no meio de um povo impuro, de lábios impuros, em um coração puro. Salmo 51 apresenta arrependimento e purificação. Deus nos recebe como filhos. Efésios apresenta a adoção. E Deus nos coloca como testemunhas. Ali em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que nós receberemos o poder do alto, para que sejamos testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso apresenta o povo resplandecendo. Portanto, a salvação não termina no perdão. O perdão é o começo de uma nova vida. Deus tira do Egito, Deus purifica o coração, Deus estabelece uma nova identidade e Deus envia o seu povo para ser luz. E, finalmente,
Qual deve ser a aplicação para a igreja de tudo isso que nós estamos estudando? Nunca esqueça de onde Deus te tirou. Deuteronômio nos ensina a contar a nossa história, não para glorificar o passado, mas para glorificar a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não confunda a bênção com a independência de Deus. A prosperidade não pode produzir esquecimento espiritual. Quanto mais Deus nos dá, maior deve ser a nossa gratidão. Antes de pedir luz para o mundo, peça limpeza para o coração. O Salmo de número 51 nos ensina que não existe verdadeiro testemunho sem transformação interior. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Saiba quem você é. Efésios nos lembra que nossa identidade está em Cristo. Você não precisa construir sozinho seu valor espiritual. Deus chama, Deus adota, Deus abençoa e Deus transforma. Levante-se. Isaías não diz, espere sentado pela luz. Ele diz, levanta-te. Existe um momento em que o povo de Deus precisa sair da passividade. Há uma geração que precisa ouvir. Há famílias que precisam ser restauradas. Há pessoas que precisam conhecer a esperança. E há uma sociedade que precisa ver a luz de Cristo. Uma frase que nós podemos deixar para a igreja é: quem se lembra da graça, arrepende-se do pecado. Quem se arrepende encontra a restauração. Quem encontra a sua identidade em Deus recebe uma missão: levantar-se e resplandecer. Da cinza à luz. Deuteronômio nos coloca diante da memória. O Salmo 51 nos coloca diante do espelho do coração. Efésios nos coloca diante da nossa identidade em Cristo. E Isaías nos coloca diante do mundo. E existe uma progressão. Olhe para trás e lembre-se. Olhe para dentro e arrepende-se. Olhe para Cristo e descubra quem você é. E olhe para fora e cumpra sua missão. Talvez alguém esteja hoje vivendo como Israel antes da entrada na terra, cheio de promessas, mas precisando lembrar da fidelidade de Deus. Talvez alguém esteja vivendo como Davi no Salmo 51, consciente de que precisa de purificação. Talvez alguém tenha esquecido sua identidade e precisa lembrar, como Paulo ensina, que em Cristo existe uma nova realidade. E talvez alguém esteja esperando uma luz, enquanto Deus está dizendo: levanta-te. A mensagem de Isaías é uma convocação. Levanta-te. Não porque você é a fonte da luz, mas porque a luz chegou. Não porque você é perfeito, mas porque Deus pode criar em você um coração puro. Não porque você conquistou sua posição, mas porque Deus, em sua graça, chamou você para pertencer a Ele. Não porque você possui tudo, mas porque em Cristo, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Por isso, lembre-se da graça. Arrependa-se do pecado. Viva a sua identidade e resplandeça. E assim podemos fazer a nossa oração final. Já agradecendo aos irmãos por ter chegado até o final desse vídeo, e desejo aos irmãos toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus sobre as vossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós nos lembramos de tudo aquilo que Tu fizeste. Tira de nós a ingratidão,
e o esquecimento. Cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. Que nossa identidade não esteja naquilo que possuímos, mas em pertencermos a Ti. Que a nossa vida seja uma resposta à Tua graça. E depois de nos restaurar, levanta-nos, faz-nos resplandecer, que a nossa família veja a Tua luz, que a nossa igreja manifeste a Tua glória, que a nossa geração conheça a Tua misericórdia e que por meio da nossa vida outras pessoas sejam conduzidas até Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém.